que vocês acham? Ah, eu concordo. Acho válido. Sim, podemos fazer isso, sim. Perfeito. Bom, já são 14, a gravação foi iniciada, já iniciamos. Tainá quer fazer as honras da casa? Tainá, seu microfone está fechado, meu bem. Fechado, Tainá. Parece que é algum problema, não, Carolina? Sim, ela acho que está resolvendo alguma questão. Ah, tá, ela vai, eu acho que ela deve estar com algum problema no microfone, ela colocou aqui no chat. Olá, boa tarde, meu nome é Tainá, sou uma das monitoras aqui do evento, qualquer coisa estarei à disposição para auxiliar. Lembrando que todas as apresentações serão gravadas, caso alguém não queira que sua apresentação seja divulgada posteriormente, peço para manifestar sua vontade. Cada apresentação tem 20 minutos, com 10 minutos para as considerações para os mediadores. Obrigada. Então, oi, estou monitorando 2 salas simultâneas, tudo bem, Tainá? Então, eu acho que a gente pode se apresentar, né, professor Almi, e iniciar os trabalhos da tarde de hoje, né? Então, boa tarde, perfeito? Então, boa tarde a todos e todas, sejam todos e todas muito bem-vindos a essa atividade de hoje, que tem como tema Práticas Geológicas para o Ensino da Filosofia. Eu sou a professora Ana Carolina Reis Pereira, sou professora da área de Filosofia da Educação, no curso de licenciatura em Filosofia, aqui do Centro de Formação de Professores da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Vou sinalizar o que combinamos previamente, aqui não sei se todos já estavam, né, por sugestão do professor Almi, os 10 minutos de consideração dos mediadores também incluirão possíveis dúvidas, questões, inquietações e comentários de todos e todas aqui presentes. E agora eu passo a palavra ao professor Almi, para que ele também dê as boas-vindas e a gente possa iniciar os trabalhos. Obrigado, Carolina. Também eu dou as minhas boas-vindas a todos e todas presentes, dizer que é uma satisfação estar aqui, poder dividir esse lugar aí de mediador com a professora Ana Carolina, que também é uma alegria muito grande poder ouvir e compartilhar das pesquisas, algumas concluídas, outras em andamento. Sou professor Almir Ferreira da Silva Júnior, da Universidade Federal do Maranhão, do Departamento de Filosofia, e atualmente eu estou na coordenação do nosso núcleo do Prof. Filo. Então, bem-vindos e eu desejo um sucesso na apresentação de todos vocês. Muito obrigada. Boa tarde, me chamo Larissa, sou a primeira a fazer a apresentação. Vou compartilhar com vocês o meu PowerPoint para a gente poder iniciar, ok? Um minutinho. Vocês conseguem visualizar? Sim. Sim? Sim. Então, vamos lá. Bom, o meu trabalho está em andamento. Eu entrei na universidade esse ano, na UFABC, e o tema do meu trabalho, como está elucidado aqui, é da contemplação ao espanto, novos caminhos para o protagonismo e a prática filosófica. Então, o Prof. Filo, ele me veio em um momento muito oportuno, em que eu tinha várias dúvidas em relação à minha prática docente. Eu leciono há 5 anos, atualmente eu sou categoria O, aqui no estado de São Paulo, e a minha maior dúvida, que é o que está levando, né, como cerne o meu trabalho, é como ressignificar a prática filosófica para que o aluno ele tenha a condição de desenvolver a filosofia, né, dar uma continuidade e aplicar nas suas vivências sociais. Então, foram através desse questionamento inicial que o tema ele ressurge e ele pulsa constantemente ao longo do meu trabalho,
já era um tema que partia de interesse pessoal, não era até então profissional, né? Eu me formei faz pouco tempo, no ensino médio, no caso, né? Então, quando eu saí de lá, eu já tinha essa dúvida de como aquele conteúdo ele poderia ser aplicado na minha vida, e eu imagino que essa seja a mesma dúvida dos nossos docentes. Tudo parece muito, dos discentes, né? Perdão. Tudo parece muito distante para eles. Então, essa nova necessidade, essa nova prática, ela partiu desse questionamento. Como que a gente pode tornar a filosofia atual para os nossos discentes? Utilizar a história, utilizar a prática, vincular ambas, já que elas são desvinculáveis, né? E torná-las presentes na vivência deles, na prática propriamente dita. Então, é a partir desse incômodo provocado pela filosofia, pelos seus questionamentos, pelas propostas que são trazidas pelos filósofos, né, e pelas próprias temáticas, que se tornará possível fazer essa ressignificação dentro do processo de ensino e aprendizagem. Bom, então a proposta é inicialmente desvelar um problema para que a gente possa trabalhar dentro desse procedimento. A problemática que foi escolhida para ser desenvolvida ao longo do trabalho é a própria problemática adolescente. Então, o que acontece? Eu não sei se vocês conhecem, mas o meu trabalho ele vai ser embasado a partir das ABPs, das aprendizagens baseadas em problemas. E além dos problemas propriamente ditos pela filosofia, o estudo será desenvolvido a partir das problemáticas adolescentes. Então, o aluno, a partir da sua vivência, a partir do seu contexto social, ele traz um problema. Então, a partir desse momento, se inicia esse desfazimento e o fazimento filosófico. Então, o aluno, ele pega um problema, que é seu, ou do grupo, e começa a pesquisar ao longo da história da filosofia e ao longo das suas próprias vivências, aonde que ele pode se encaixar, como que existe, ou se é que existe, um ponto de relação entre essas ambas perspectivas. Então, pensando nesse problema inicial, um dos teóricos que serão utilizados ao longo dessa pesquisa é o Silvio Galo. Então, ao longo da minha pesquisa, eu utilizei dessa pedagogia dos conceitos, por ele desenvolvida, pensando nesses 4 passos que inicialmente ele desvela no seu livro, tanto da sensibilização, da problematização, da investigação e da conclusão, com um foco maior na problematização e na conceituação, que é o que já está sendo desenvolvido com os alunos, né? Por que a pedagogia do Silvio Galo, ela se tornou tão fundamental para que eu conseguisse desenvolver a minha pesquisa? Eu notei que, a partir da possibilidade do aluno conseguir compreender o que ele está fazendo de uma forma concreta, as coisas começam a tomar formas diferentes. Então, criar essa perspectiva do aluno compreender que a filosofia ela ainda é viva, que ela ainda se move e que ela é constante, faz com que as coisas se tornem um pouco mais leves e que eles consigam compreender que ela não está estagnada, que ela não parou, que ela continua se desenvolvendo, que ela ainda pode continuar se desenvolvendo e que não necessariamente a história da filosofia ela ficou lá. E que o que eles estão fazendo, que esse processo, ele não vai se separar de forma alguma do produto, que é o que eles vão desenvolver. Então, eu pretendo refletir a respeito dessa ensinabilidade que a filosofia ela pode ter ao longo do seu processo. E aí eu acho bem interessante, ao longo da minha pesquisa e também das minhas aulas, eu tento sempre destacar isso para os alunos. O Galo, ele usa um trecho, um termo, né, que é o roubo de conceitos, que para mim me chamou muita atenção, porque inevitavelmente a filosofia tem os seus cânones, a gente sabe disso, eles sabem disso, e é interessante que eles saibam que eles podem trabalhar a partir disso e com isso, que não ficou para trás, que tudo pode se refazer, né, pode se reconstruir e ter um novo significado. Então, a proposta do Galo, assim como já conhecemos, né, ela parte desse pressuposto de um método que venha o conceito mais a experiência.
Então, eu consigo fazer com que o aluno, a partir do que ele cria e da sua própria experiência, ele consiga conceitualizar e compreender aquele conceito de uma forma verdadeira, propiciando essa autonomia, que é o que eu pretendo fazer com que eles alcancem. Bom, inevitavelmente, ao longo desse processo, que ele já está sendo aplicado na unidade de ensino que eu leciono hoje, eu percebi algumas dificuldades. Primeiro, que a gente tem essa necessidade que os alunos compreendam as coisas no momento em que a gente já está aplicando, né? Então, eu faço uma aplicação, introduzo um determinado conteúdo, faço esse processo de sensibilização nele, e eu pretendo que ele me responda, o que nem sempre acontece, né? Então, esse imediatismo que eu cito aqui no PowerPoint diz respeito à nossa prática enquanto docente. Então, esse estudo, ele também é um olhar para que a gente consiga compreender que o aluno, assim como todo o processo de ensino-aprendizagem, ele tem um ritmo que difere do nosso. E a nossa prática, do mesmo modo, ela deve reconhecer isso, que a gente não tem que só depositar no aluno algo e esperar que ele consiga contribuir da forma com que nós gostaríamos, né? Então, esses problemas que eles vão trazer é a possibilidade que me fez perceber a forma com que eles consigam se reconhecer, reconhecer o outro, a sua possível compreensão, para assim alcançar, né, uma aprendizagem autônoma, uma aprendizagem que condiza com uma prática real, uma prática que possa ser problematizada e compreendida por eles mesmos, e não por uma intervenção que parta do docente. Uma coisa que também ficou muito na minha cabeça e ainda está durante esse desenvolvimento é criar esse espaço, esse ambiente filosófico. Em uma das pesquisas que eu estava fazendo, eu me deparei com um termo, né, ambiente matematizador, que a gente ouve muito falar, que é esse espaço em que o aluno ele tem o contato fixo com as coisas, o contato físico mesmo, com a matemática. Então, ele consegue perceber aquilo, ele toca aquilo e ele sente, ele intervém. O mesmo, eu acredito que a gente possa contribuir através desse ambiente filosófico, que o aluno consiga intervir na prática, que ele consiga reconhecer, expressando-se, demonstrando através do que ele é mesmo, como que ainda pode ser desenvolvido todo esse processo. Então, a minha proposta é criar essa prática docente, essa metodologia, esse material que condiza, que venha a condizer, né, com o que eu pretendo desenvolver, que é esse ambiente filosófico, percorrendo esse percurso do galo, para que saia de um ensino bancário e ele consiga compreender como que os seus problemas possam ser evidenciados e tratados ao longo do seu processo de ensino. Evidentemente, como eu citei, a educação bancária, o meu projeto ele vai trabalhar o Paulo Freire para que se torne um pouco mais compreensivo o que ele quis dizer, né, com essa pedagogia bancária, aonde que ela está nos nossos estabelecimentos de ensino e a necessidade da gente compreender o porquê não a fazê-la, né? Por que não atuar dessa forma e como que nós atuamos dessa forma até inconscientemente. Então, esse é uma parte do meu trabalho que eu gostaria de dedicar a nós, enquanto discentes, para que a gente consiga compreender o tamanho do nosso papel para o aluno conseguir fazer essa mediação entre a prática e entre a história da filosofia, entre o que ele vai vir a aprender, entre o que ele pode se tornar. Então, aprofundando um pouquinho mais, ao que diz respeito à aprendizagem baseada em problemas, é um tema que muito carece ainda de informações. A gente ouve dizer muito, né? ABP, ABP. Hoje, ainda mais, a gente é incentivado por meio das metodologias ativas, mas a ABP, enquanto aprendizagem baseada em problemas, ela diz respeito a você pegar um contexto real e fazer com que o aluno consiga ele ser o autônomo de todo esse processo. A ABP, que a gente vem sendo incentivado através das metodologias ativas, diz respeito à aprendizagem baseada em projetos. Elas não se desvencilham, elas até como posso dizer? Elas se complementam em muitas etapas durante o processo, mas elas não são iguais.
elas têm as suas especificidades. A ABP, enquanto problemas, ela tem um longo histórico, como vocês podem observar aqui. Tem universidades hoje no Brasil que utilizam essa prática, mas ela ainda não vem sendo implementada no ensino médio. E é o que eu pretendo tentar fazer através da minha prática. Então, tornar os problemas dos nossos discentes uma possibilidade de a gente revigorar o nosso conteúdo e aquilo que nós temos que passar para eles. É claro, tentando conciliar com o que eles querem aprender e o que nós temos que ensinar. A aprendizagem baseada em problemas, pela qual eu resolvi encaixar no procedimento que eu vou fazer, que se chama Enredando Problemas, ela parte de duas concepções. Então, em primeiro momento, o aluno ele vai ter um contato com o que vai ser desenvolvido, quais são as possibilidades, ou seja, são problemas do âmbito geral, são problemas individuais, qual será o foco desse aluno para a gente conseguir desenvolver a nossa ABP? A partir disso, o aluno ele vai traçar um caminho pelo qual nós vamos percorrer de diversos problemas, e aí, depois disso, a gente vai partir para a ABP reinterativa, que é quando o aluno ele começa a conciliar aquela aprendizagem prévia que ele já traz consigo e os conceitos pelos quais ele pode inserir naquilo, compreendendo que esse momento pelo qual ele vivencia não é único. Existiram outros que passaram pelo mesmo que ele. Então, vai ser um percurso de autoanálise para que ele consiga desenvolver um novo saber, né? Então, a ABP, ela passa por um percurso, assim como a metodologia do Galo, em que culmina na interação social, nesse processo em que o aluno consiga movimentar o meio, que ele pega a sua aprendizagem através da construção que ele fez e insira na sua própria realidade, que ele compreenda e se compreenda acima de tudo. E daí, a partir disso, vai ser desenvolvido toda essa estrutura, conciliando o conhecimento e o conceito da pedagogia do Galo, a análise bancária, que nós hoje fazemos, talvez não porque queremos, em grande parte das vezes, mas devido ao currículo, ao que é solicitado, à demanda escolar, que constantemente ela aumenta, mas como nós podemos nos desvencilhar isso, conciliando com essa prática que possa desenvolver no aluno uma aprendizagem autônoma. Então, a Enredando Problemas, ela vai ser uma análise prática que vai observar duas realidades distintas. Já é um processo que eu venho fazendo desde o ano passado. Ano passado eu realizei ele em uma escola de âmbito público e nesse ano numa escola privada. Então eu quero analisar quais são as distinções entre esses problemas, se é que existem, para assim a gente conseguir conciliar, para que os alunos compreendam que mesmo em espaços distintos, os problemas, a realidade, muitas vezes ela coincide. Então, através dessa prática, eles vão percorrer todo um percurso. Então, eles terão, em primeiro lugar, aqui, como vocês podem observar, uma prática estruturada, que parte da concepção que eles vão percorrer cada uma das etapas dentro do processo, tanto ao que diz respeito à pedagogia dos conceitos do Galo, como também ao que diz respeito à ABP, para assim eles construírem um primeiro saber, que é um caminhar meio autônomo. Em segundo momento, será uma prática semi-estruturada, em que os alunos terão uma abertura maior para desenvolver os seus conhecimentos a partir do que eles já vivenciaram, para que, assim, no terceiro momento, eles possam se desenvolver e desenvolver essa conceituação em si, como eu coloquei ali. Então, a partir disso, pretendo que os alunos consigam desenvolver os seus conhecimentos a partir do que eles já sabem, a partir do que eles já aprenderam, conceitualizando, contextualizando com as suas vivências, com as outras disciplinas e com a própria filosofia, que ele tenha autonomia o suficiente para conceber de que forma esse processo pelo qual ele vem passando é produtivo para ele, e não como o que eles hoje identificam. Talvez
eles entendam tudo de uma forma muito distinta, e às vezes a gente não está preparado para isso. Então, o processo que eu pretendo traçar é tentar entender cada uma dessas vertentes. Se é que quando o aluno não faz, ele não faz porque ele não quer, se quando ele faz e faz meio feito, é porque ali carece de alguma coisa, ou ele está querendo dizer alguma coisa. Então, ao longo de toda essa análise, eu pretendo investigar cada um desses pontos, através da contribuição deles, claro. Bom, basicamente, o processo pelo que eu pretendo traçar é esse. Ele ainda está em produção, acredito que até o final desse ano eu consiga colocar em prática tudo isso que eu apresentei agora para vocês, para assim conseguir começar a investigar no primeiro semestre do ano que vem quais foram as principais dificuldades, os empecilhos ao longo desse problema, e a partir de tudo isso, conseguir enxergar nessa subjetividade de todos os alunos e dos problemas que eles trouxeram, a objetividade que a filosofia pode propor. E daí, a partir disso, construir esse estudo e, quem sabe, o material pedagógico para a gente conseguir investigar essas possibilidades. Bom, dessa forma eu encerro minha fala. Acredito que eu falei um pouquinho rápido, mas agradeço e deixo aberto para vocês fazerem sugestões, que eu preciso, e contribuições dos demais. Obrigada pela atenção. Parabéns, Larissa. Posso começar, Ana? Larissa, parabéns aí pela sua proposta de trabalho. Eu acho que é uma proposta que tem um mérito extremamente interessante, sobretudo por essa sua preocupação de pensar uma proposta, digamos que didático-metodológica para o ensino de filosofia, orientada por uma metodologia ativa. E acho que isso é extremamente desafiador, né? Todos nós, acho que já somos herdeiros um pouco dessa proposta metodológica do professor Silvio Galo, né, inspirada no Deleuze. Acho que todos nós no país temos trabalhado muito isso. E essa etapa da conceituação, não sei o que parece para vocês, mas pelo menos aqui no Maranhão, sempre eu percebi, identifiquei como uma etapa mais desafiadora, porque ela demanda exatamente essa capacidade dos alunos, após todo esse percurso, como você bem detalhou, de gerar, de produzir o conceito. De qualquer forma, eu acho que é um desafio que vale a pena. Mas, assim, eu queria te perguntar, porque assim, o teu título é Da Contemplação ao Espanto, e eu senti falta na tua apresentação um pouco de tratar desses dois conceitos, né? De qual espanto você está falando, de que contemplação é essa, qual é a demarcação conceitual que te inspira a esses dois conceitos para desenvolver a tua proposta de pesquisa. Parabéns, desde já, pela pesquisa. Perfeito. Então, do tema da contemplação ao espanto, ele surgiu primeiro por conta do Silvio Galo também, desse roubo de conceitos que ele menciona. Uhum. Então, sim, a contemplação, ela parte dessa noção que nós temos de uma coisa estática, pela qual nós observamos, mas não participamos. Então, esse da contemplação seria da filosofia enquanto um movimento estagnado na vida dos nossos discentes. Então, ao longo do percurso que eu pretendo traçar, é normal que nós, enquanto discentes de ensino médio ou de educação básica, a gente escute os nossos alunos dizer que para que eu vou usar filosofia? Onde que eu vou usar filosofia? Ela está distante. Então, da contemplação, ela surge por conta disso. E o espanto não é o movimento necessariamente do aluno compreender as coisas da forma com que nós apresentamos, mas que ele se espante na contextualização que ela vem trazer para ele, e como que ele consegue participar disso. É o espanto de quando ele percebe que aquilo é válido, que faz sentido. É por conta disso os termos escolhidos. Tá bom, muito obrigado, Larissa. Imagina. A palavra está aberta. Eu queria comentar.
Larissa, parabéns, lindo trabalho. Eu realmente fiquei muito curiosa com o seu produto, e na sua apresentação você disse que isso ainda vai ser experimentado, né, na sua prática pedagógica, enfim, espero ter notícias do seu trabalho em breve. Eu também fiquei com essa inquietação apontada pelo professor Almir, que você já respondeu, e queria também, na verdade, te fazer uma provocação, né, porque, assim, você fez a opção por adotar dois métodos, né, para a abordagem do ensino de filosofia, o proposto pelo professor Silvio, né, e aquele baseado em problemas que, no limite, assim, se aproximam, né, eles estão ali acolhendo o problema, né, partindo disso, no caso do Silvio, mais especificamente para pensar o desenvolvimento do conceito, que como o próprio professor Almir sinalizou, é a parte mais desafiadora da proposta metodológica, né, aquela que está lá ao final, mas eu fiquei me perguntando por que você adotou as duas propostas metodológicas, assim, o que é que te dá a sensação de falta, né, em um dos métodos em que você precise, no caso do método do professor Silvio, para que você precise adotar a metodologia baseada em problemas. Observe, eu sou uma entusiasmada, né, com ambas as metodologias, tanto a do professor Silvio quanto as metodologias ativas. Eu acho que, de fato, elas estabelece um compromisso, né, com protagonismo, autonomia dos sujeitos, enfim, mas justo porque elas se aproximam muito, eu fiquei me perguntando o porquê delas duas, simultaneamente, né, talvez, assim, evidenciar isso, enfim. Tá, vou tentar responder. Bom, eu percebi que, assim como você mencionou, as duas, elas são próximas demais, mas elas têm pequenas diferenças que acabam uma complementando a outra para que eu consiga, assim, gerar o meu produto. Então, quando o Silvio Galo ele fala para a gente daqueles 4 processos, pelo qual não necessariamente eles precisam de serem feitos naquela mesma ordem, eu senti a falta no momento da sensibilização, porque eu preciso de convidar aquele meu discente a participar comigo do movimento filosófico. E não necessariamente o que eu acredito que vai sensibilizá-lo é o que vai sensibilizá-lo. E é nesse momento que eu perco o meu discente e não consigo desenvolver o conceito com ele. Eu não consigo fazer com que ele participe dessa investigação comigo. Só que quando eu trabalho com a ABP, ele quem vai me dar qual é o problema. E aquele problema já tocou ele, já faz parte dele. Então, a partir disso, eu consigo desenvolver de uma forma mais leve e mais tranquila. E, inevitavelmente, se é um problema para ele, enquanto adolescente, já é uma coisa que ele quer investigar. Então, torna um pouco mais tranquilo este percurso. É claro que a sensibilização, partindo do conceito do Galo, eu poderia partir de coisas próximas à realidade dele, que eu não sei. Então, eu teria que intervir. E quando ele me traz, já é uma coisa que vai fluir naturalmente. Não sou eu. Eu estou mediando aquele conhecimento. Ele já é autônomo antes mesmo do processo ter sido iniciado. É basicamente isso. Obrigada. Acho que mais ninguém tem questões para a Larissa? Parece que não, né? Parece Então, Só vou, dá licença, só vou pedir licença tá. para fazer um comentário. Eu sou o orientador da Larissa, meu nome é João Paulo, eu sou professor da Universidade Federal do ABC. A primeira apresentação que ela faz aqui no evento, queria parabenizá-la pelo trabalho. Gostei muito, Larissa, da forma como você organizou os slides. E como ela mencionou, né, a pesquisa ainda está no início, ela entrou neste ano, então a gente ainda tem bastante coisa para trabalhar pela frente, mas gostaria desde já de agradecer também ao professor Almir, à Ana, pelos comentários, né, pelas observações. Fiquei acompanhando aqui, acho que tudo isso é muito importante para depois a gente ir conversando e afinando, né, pensando realmente nos pontos aí da pesquisa que precisam ser desenvolvidos, tá bom? Muito obrigado. Maravilha, professor João, que alegria, que bom. Então, tá bom, eu acho que a gente pode seguir. Parabéns, Larissa, pelo trabalho. Professor Mi?
Não, vou também ratificar os parabéns, né, e também a Larissa e o professor João Paulo, e desejar aí um bom desenvolvimento da pesquisa. Muito obrigada, e muito obrigada pelas perguntas também, que já entraram aqui como sugestões do que eu posso continuar desenvolvendo. Muito obrigada.